parece indiscutível. Discutível será o sentido total ou parcial dessa presença. Em Patrício, como na maioria da intelectualidade portuguesa da época, onde a recepção do autor da Assim Falava Zaratustra foi particularmente permeável, entusiasta e recreativa. Dramaturgo que se haveria de afirmar com mais 3 peças acabadas e mais outras tantas em projeto, Patrício nunca deixou de ser um poeta, e fundamentalmente um poeta, não só enquanto criador de poemas, continuando o trabalho iniciado com o Oceano, que haveriam de ser corrigidos postumamente em 1942 e em 1980, como enquanto dramaturgo que não resiste à tentação simbolista de colocar o poema em cena, assim como no ritmo e no tom que imprime a sua prosa, tanto na ficção narrativa como na aforística. O fim foi à cena apenas quando em Portugal se aproximava outro fim, em abril de 1971, na Casa da Comédia, com uma encenação de Jorge Aristopada. Praticamente em cima de O Fim, Patrício publica em 1910 Serão Inquieto, um verdadeiro livro de contos, primeira edição atual, tal como O Fim, está disponível por uma nova edição feita para Acílio e Alvim, que hoje pertence à Porta Editora e, portanto, há uma grande possibilidade de aceder a este livro neste momento. Dizia que Poesias de 1900... dizia o quê? Falava de público em 1910, Serão Inquieto, um verdadeiro livro de contos. Dizemos verdadeiro porque, com a sua leitura, consegue perceber-se a diferença abissal entre um livro com contos e um livro de contos, ou simplesmente um livro. Tal este surge em uma unidade que lhe é plasmada por ritmo comum, tanto na expressão formal como na perseverança, com que procura a penetração psicológica e existencial da diversidade humana. Fernando Pessoa não terá andado longe desta percepção ao classificar, já em 1923, o Serão Inquieto como um dos mais perfeitos livros de contos que se tem escrito em Portugal. Esta inquietação inicia-se do serão, para não variar e à moda, como uma versão francesa de Nietzsche, gravada em epígrafe. Escreve com o sangue e perseveras com o sangue em espírito. Ainda por cima, para sublinhar a abertura sobre a inspiração do filósofo germano que trocou Wagner por Bizet, o primeiro texto intitula-se Diálogo com uma Águia e é dedicado a António Cândido, o tribuno e académico amarantino, um dos vencidos da vida, como Essa Junqueiro ou Carlos Roubo Dávila, apodado por Camilo de Águia do Marão, amigo e confidente de Patrício, uma relação ainda não estudada, mas segura, sendo certa a existência de correspondência de Patrício para um amigo muito mais velho, que viria em 1922, e mesmo sendo pública uma das cartas recolhidas por Araújo Lima, que é o senhor que escreveu este livro, em 1943, e que está no mostruário de António Cândido, na Biblioteca Pública Municipal do Porto, embora sem data de ano. Esta carta demonstrando a imensa admiração de Patrício por Maronês e enfatizando a sua proverbial capacidade oratória ao explicitar a divergência na apreciação de Nietzsche, permite perceber a razão do título da dedicatória, se não mesmo alguma da motivação para a escrita do diálogo, que é o primeiro ponto, como tinha dito. A águia, agora engaiolada, detém o segredo das últimas palavras na cruz, porque uma avó longínqua chegou a bicar o coração e a beber o sangue do Ilói meigo. O moço hebreu, que afinal, nos últimos momentos, se renegou a si mesmo num remorso, se cito, num remorso de não ter vivido a tristeza infinita, o desespero e o mal sem remédio de ser virgem. O que agradaria não só a Shelley, como a Nietzsche, segundo a Águia, para quem, conforme lhe passou a arcaica avó, o hebreu crucificado se entregou nos últimos instantes a pão. Ou seja, superou-se
Se os homens o soubessem, ele seria, na verdade, o Redentor. Mas como não chegaram a conhecer este segredo maior, em seu nome apenas prolifera a mentira. A águia, talvez marinha, que parece por vezes, muitas vezes, uma alusão metafórica ao próprio Nietzsche, viveu todavia encarcerada numa casa durante 10 anos, castigada com uma estupada inútil e cruel de ter de ver Balzac. Quanto à sabedoria, obteve-a no mar quando era selvagem e livre, porque o foi, parecendo aqui uma alusão ao próprio autor, a viajar com o olhar marejado de terra, dos sonhos ou da proa dos navios, sob a espuma dos mares fronteiros a Nevogilde, ouvindo os silvos, os ribongos, as rendas, contando-lhe a repetição das vagas, o ritmo do cosmo e da mente, o ansiogino do poema, ou quanta saudade do mar. Sem o saber, foi esse hebreu que desgraçou os homens ao fazê-los encarcerarem o desejo, como encarceram as águias quando podem, empararem-se em leis e depositarem-se em lares que são gaiolas, transformando-se em escravos, em absurdos e tocos macacos, com o desejo abafado nas alcofas, reduzidos em estatutos, cláusulas e parágrafos, códigos, sistemas e morais, tudo meros subprodutos da indústria e da civilização. O segredo do hebreu, já sussurrado por Zaratustra, é o de que todos os homens, esses imbecis condenados, vis escravos, sentem nos últimos momentos, depois de tudo inventarem, trabalho, estudos, sentimentos, belezas morais, metafísicas, harmonias e classes sociais, o de que morrem sem viver. Sobeja a arte, a consolação suprema que é a expressão da vida, dizem. Mas a expressão de que se não vivem? Que mentira triste! Que macacos incapazes de olharem as nuvens, de respeitar as florestas, as catedrais de Pan, que de forma um rapo exílam, arrasam clarões do humus e do sol, tudo o corroem e pervertem, porque não conhecem nem o sangue, nem a seiva. Por outro lado, paradoxalmente, para que a generosa oferta de abertura da gaiola, a libertação da velha águia dos oceanos já própria, quase paralítica nas últimas, para que antes de morrer domine o espaço, para que essa livre, agora, deixar o poleiro, trocar o conforto da casa pela certeza e pelo mistério, viveu entre os homens, civilizou-se. O resto do segredo, ainda mais trágico, é que ainda é cedo. Ainda não é hora. Nenhum caminho resta por enquanto a não ser o da imitação dos outros, uma vez que nos perdemos no convívio com os homens. Mas apenas porque ainda não é hora, porque os escravos não são capazes ainda de se superarem acima da sua própria consciência. É a história do escravo e do senhor da genealogia da moral de Nietzsche, muito mais do que a dialética do senhor e do escravo da fenomenologia do espírito de Hegel, a que, de certo modo, se opõe. Mas a preocupação do narrador, criado por Patrício, no epílogo, é que, para evitar o suicídio, é preciso evitar o diálogo com as águias velhas como esta. Como viria a escrever décadas depois Camus, ainda assim na senda nietzscheana, na sua recriação do velho Sísifo, o que tendo almejado a grandeza foi condenado ao absurdo, e o foi imaginar Sísifo a é preciso imaginar Sísifo feliz. O livro segue com o conto O Precoce, quanto ainda com o gosto mórbido do ultrarromantismo portuense, a paixão da mãe pela criança acamada, em que o destino seria inelutável, não fosse a racional esperança, o transcendental desejo prenhe de milagrosas expressões do divino num cosmo, todavia, apresentado numa leitura panteísta, portanto imanentista. É neste contexto que numa noite surgiu à mãe a ideia súbita de que o lar, que entrava no quarto e se aproximava do leito onde jazia moribundo o filhinho adorado, era a presença de Deus respondendo às suas preces. O ar vai avançando sobre a criança, tal como a alegria da mãe, vem dizendo tal miraculosa escada. Um gemido no inferno mexeu-se,
Tentou erguer a cabeça, mas esta tombou. A mãe ouviu a sua despedida já muito longe. Os olhos tinham-se cerrado. O ar chegara, enfim, à cabeceira. Poderia ser Deus, mas trazia a morte, não a vida. Pensando um pouco em boa verdade, Deus tanto trará a vida como a morte, e não terá sido esta a única criança a ver a sua vida ceifada, porque a mãe julgou ser um ar divino e salvífico. Se Deus dá vida, se salva, também mata. Embora a morte em Patrício não possa ser vista apenas pela negativa. Pelo contrário, como afirma em outro lugar, no fim deste livro, o seu condiscípulo C.F., morte, és para mim o sal da vida. Negativo, sim, e terrível, o autêntico drama da existência, a verdadeira frustração do homem, o falhanço do próprio doce hebreu, como aparece no diálogo com a águia, que o impediu de ser o Redentor, antes, pelo contrário, expressam o mesmo CF no final do livro. Ao morrer, cada um de nós deve dizer à morte: deixe-me estar ainda mais um bocadinho, esqueci-me por completo de viver. Muito pior que no caso de uma criança, Patrício tinha esperança disso, mas tudo indica que na sua vida fez tudo para não ter que confessar no último minuto do arrependimento por não ter vivido. Serão inquieto, prossegue ainda em torno de um tal R. Young, o homem das fontes, é o título da história, e um personagem que o narrador, presumivelmente o autor, seguiu em cidades europeias onde contemplava fontes enquanto esquiçava sínteses e procurava projetar uma espécie de fusão no jogo da água, da música, com a arquitetura da fonte. Como Hegel afirmou, em torno da euritmia das linhas d'água, tratava-se de um ensaio de arquitetura musical, um tentado de uma ópera da água, num palácio para que já gizara a partitura, 3 melodias para as 3 ogivas do edifício. Em determinado momento, a narrativa em torno deste palácio da água, que pretende harmonizar no sonho falhado, as nuvens a norte da alegria e a saudade das águas originais, parece ter ficado sem saída. Mas eis então que o arquiteto, o homem das fontes, se abre na narração de como se tinha tornado órfão. Rico, mas órfão. De novo sobe o mar, o antigo sonho de comandar um navio, a contradição entre a paixão por o mar e por seu navio e a paixão por uma mulher deliciosa, mas obsessiva e cruel, exclusivista e hipnótica. Esta complasia-se a tudo dar ao pai de Eric, normalmente a sedução e o fascínio, tanto quanto este fosse capaz de entregar numa bandeja para depositar no lixo que mais amava, o mar e a saudade do navio, dos oceanos e das oceânidas. Ter-a-ia ela que, com superior arte, o seduzia, tanto mais quanto ele fosse capaz de se despojar de si próprio, e os olhares moviam-se um ao outro, cada vez mais sedentos, em um amor que era uma espécie de ódio. Não vamos estragar a expectativa que faz o gosto de ler, porque nada começou a ver em direto no texto de Patrício as páginas do desenrolo do epílogo da história, em que a chamada do norte e o espírito do mar se vão tornar trágicos protagonistas, razão pela qual este R, arquiteto e compositor de fontes melómano da água, odiava o mar. Eu não tenho condição nenhuma na Silvia Alvim, da Porta Editora, e este que está aqui, paguei e sem desconto, mas aconselho, acho que desconto, mas aconselho as pessoas a pegarem neste livrinho e a lerem. Só estou aqui para abrir uma pedida. Se o Homem das Fontes é dedicado ao amigo Justino Montalvão, o tal dos Montalvões, um aquaflaviense formado no curso superior de letras, destacado jornalista do 1º de janeiro, que acabou por enveredar para a carreira diplomática, tendo-se afirmado também na literatura. Suzy, a narrativa que se segue, é dedicada a Paulo Osório, um companheiro portuense do grupo de Tripeiro já referido, agora alegado a João Grandão, João Leitão, Ricardo Malheiros, Teixeira Lopes, António Arroio, entre muitos outros. Suzy. Há uns poucos dias que isto nem parece o Porto. Nenhum pintor português, desde o Dom Vasco, viu para além do real como tu viste, nem como tu transfigurou uma máscara de gesso patinada a lua numa obra prima e radiante.
Suzy, a supra-mulher, não a super-mulher. A mulher, tal como o homem, se supera em ato de vontade e de liberdade para lá de toda a moral. Não a mulher ou o homem acima ou por cima dos outros, esmagando ou de qualquer forma oprimindo como na vulgata que detectou o filósofo de Roken, portanto Nietzsche. Tal como se reza, penso logo existo, dir-se-á com Suzy. O homem é uma ponte para o sobre-humano, afirma o narrador do livro de Patrício, que por vezes, como aqui, se deixa substituir por narratário. O homem pode superar-se, transcender-se, crescer, libertar-se dos sentimentos consoladores para os eunucos. O que seria certamente para Suzy apenas um detalhe. Foi perfeita porque amou a beleza sempre com loucura. Porque para si namora como uma esquina de rua, não passaria de um detalhe. Dandismo. Falsa a superficialidade e frivolidade cocotes de Suzy. Se a morte aparece como um simples detalhe, é porque Patrício é nela mesmo assim, e talvez mesmo nele que cuidava em passar por Janota, como testemunham os contemporâneos. Há uma ironia nessa marginalização do que os outros consideram essencial na existência, por excesso, não por defeito, por superação, não por inaptidão, como geralmente se considera no dandismo. Que o saibamos, pelo menos entre nós, não vemos o dandy e, pelos vistos, a dandy como solitário que encerra uma angústia existencial que encapota na exibição das aparências. Até porque, como narra Patrício à volta de Suzy, se viver por uma mulher é quase sempre prostituir-se, não é menos afinal por um homem, uma vez que todos nós somos postiços, convencionais, outros que não nós. Não é no caso de Suzy, porque esta, no conto de Patrício, era alguém. Prostituta ou esposa, seria sempre infeliz, seria sempre ela, seria sempre só. Diria que a verdade é que se um conto por jeito pessoal em uma técnica modernista se inicia com a exibição exuberante da máscara cocota de Suzy, toda a sua atuação corresponde a um delicado mas profissionalismo de striptease, doce, lento, ritmado, metódico e melancólico, feito de gestos que começam por se usarem na ambiguidade, para se tornarem determinados na hora de fazer, no erótico do desfazer, peça a peça, posição a posição, esconso a esconso, desnudo a desnudo, até ao pretenso paroxismo da exibição final, e, se quisermos, brutal, do caimento completo da condição humana na condição humana. Não se iluda, todavia, quem nos ouve. A nossa interpretação nunca substituirá a leitura feita por cada um, tal como Suzy é a mulher nietzschiana na leitura de Patrício. Infelizmente, nunca terá conhecido nenhum espírito de síntese à Carlyle que fosse capaz de escrever a filosofia de Suzy, ensaio sobre a supra-mulher, que deixaria a verdade estabelecida de que o homem é uma ponte para o sobre-humano. É indubitável a influência explícita do filósofo alemão na obra de Patrício, nomeadamente em todo o Serão Inquieto, mas isso não implica para mais um escritor por idiosincrasia do poeta portuense, nem uma coragem ao pensamento filosófico de Nietzsche, para nele se ver uma recorrência, nem uma incapacidade para, no Zeitgeist, embora, desenvolver um livre pensamento filosófico, pessoal e criativo, adverso ao horror da inserção em qualquer sistema ou filiação. Nada, todavia, como continuar a mergulhar nos seus escritos para clarear o debate, como Veira, o último conto que surge na calha deste inquieto serão.